não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Graças a Deus, coisa linda demais, a gente ter essa segurança de que Deus de verdade é Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Deus é sempre Deus. E isso é maravilhoso para a gente, especialmente nessa nossa última lição, quando nós estamos estudando sobre os inimigos da fé. Então, creia sempre, tenha fé. Deus sempre responde à nossa fé. Deus sempre responde à nossa oração. Nem sempre aquilo que pedimos será o melhor para nós. Portanto, se Deus não responder, tenha fé e continue crendo que Deus é Deus em qualquer circunstância. Isso vai trazer o alívio, isso vai trazer convicção, isso vai trazer certeza da presença de Deus em qualquer situação
nas nossas vidas. Bem, nós chegamos à última lição, a lição de número 10, nesses estudos que separamos para juntos aprendermos um pouco mais sobre fé. E nessas duas últimas lições, nós estamos tratando dos inimigos da fé. E continuaremos então considerando o bom combate da fé do cristão, conforme é mencionado em primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Esse combate da fé é a única luta que o crente é conclamado a travar. Precisamos nos lembrar que o diabo já foi derrotado por Jesus. Assim, travar o bom combate da fé é resistir aos inimigos da fé, ou impedimentos para termos uma fé viva e eficaz. Na lição anterior falamos sobre 4 inimigos. A falta de compreensão sobre o que significa ser nova criatura em Cristo, não compreender a nossa situação em Cristo, falta de compreender a justiça de Deus e não compreender nosso direito de usar o nome de Jesus. Hoje, veremos outros inimigos da fé. Inimigo de número 5. Não pôr em prática a palavra. João capítulo 15, versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se sabemos que a palavra de Deus é a verdade, e se agimos à altura dessa verdade, isso se torna uma realidade em nossa vida. Porque em determinada ocasião, pescaram a noite toda e não apanharam nada. Jesus os encontrou desanimados, entristecidos e derrotados por não terem fruto de uma árdua noite de trabalho. O mestre mandou que eles voltassem ao mar e lançassem de novo as redes. E a resposta de Pedro foi: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas capítulo 5, versículo 5. O resultado foi uma grande pescaria, tanto que eles encheram 2 barcos e quase afundaram por causa da capacidade, não é? Ou da quantidade de peixes que apanharam. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. Jesus promete aqui que se crermos nele, poderemos fazer as obras que ele fez e ainda obras maiores. Então, por que não acreditamos? Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes, não se garanta, não é? No seu próprio entendimento. Tudo quanto é necessário perguntarmos é: o que diz a palavra de Deus? As pessoas frequentemente perguntam por que não recebem de Deus a restauração, a cura, a resposta. Citam as Escrituras, textos tais como Mateus capítulo 8, 17, Jesus mesmo
tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E ainda citam 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E essas pessoas normalmente dizem, né, que creem nesses textos bíblicos e perguntam, então, por que é que nós não vivemos isso? A pergunta é, você já agiu à altura da verdade dessas escrituras? Inimigo número 6, a incredulidade. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Marcos capítulo 6, versículo 5. Aqui, nessa situação, nesse contexto, Jesus está em sua terra, mas não consegue fazer muitos milagres porque não havia fé no coração do povo. A Bíblia nos mostra que é possível que mesmo aquele que conhece Deus, que anda no caminho de Deus e que expressou a fé no Senhor, sofra algum episódio de incredulidade. Sinais que podem indicar essas situações são desânimo, ceticismo, falta de alegria nas coisas da fé, indiferença, esfriamento, ingratidão, amargura, tristeza. Muitas vezes isso pode ser resultado de pecado, de consciência cauterizada, ou pode ter a ver com a personalidade, com a trajetória do indivíduo, o momento que está vivendo, problemas, enfim, várias coisas. O ponto é que, em algum momento da vida, estamos sujeitos a sermos tomados por incredulidade. Os discípulos de Jesus mesmo, em mais de uma ocasião, mesmo após testemunhar os efeitos mais fantásticos e as realizações mais maravilhosas de Jesus, sofriam falta de fé. No episódio da tempestade, ou na multiplicação dos pães e peixes, e mesmo durante e após a crucificação do Senhor, eles foram incrédulos. Olha só o que diz Mateus capítulo 28, 16 e 17. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, não foi só Tomé. Outros exemplos. O profeta Elias, quando fugiu de Jezabel. Marta e Maria, na ocasião da morte de Lázaro. Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. A própria Sara sorriu, não acreditando na mensagem dos anjos. O povo de Israel, por diversas vezes no deserto. O sacerdote Zacarias, quando recebeu a notícia que sua esposa Isabel teria um filho, não é? João Batista, não creu. A incredulidade é condenada por Deus. Tudo que não provém da fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. A incredulidade se junta à dúvida, à insegurança, à incerteza, às pressões internas e externas, e aí acabamos desagradando a Deus e não experimentando o que podemos vivenciar por fé em Deus. Então, cuidado com a incredulidade. Ela é um inimigo poderoso da fé. Inimigo número 7, o medo. João 14:1 diz: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. E João 14:27 vai dizer: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Não tenham medo. Olha, é normal sentirmos um pouco de medo diante de situações difíceis.
desconhecidas e especialmente diante do perigo iminente. O nosso senso de sobrevivência fala mais alto e nós ficamos mesmo bem receosos. Esse medo é natural da nossa humanidade. O problema é quando o medo nos paralisa diante das dificuldades da vida. Jesus disse aos discípulos que não poderiam deixar os corações temerosos, agitados como a onda do mar, preocupados, ansiosos. Então, a solução é: creia em Deus. Creia também em mim, foi o que Jesus disse. O medo é o véu que impede a pessoa de exercer a fé, pois ele nos faz questionar e duvidar de Deus quando a situação se torna difícil. Salmo 56:11 diz: Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Não tenha medo. A fé não age, não se realiza quando nós tememos a ponto de nos paralisarmos diante das eminentes promessas de Deus para a nossa vida. Inimigo número 8. Não manter firme a nossa confissão de fé. Olha só o que diz Salmo capítulo 3, versículo 3 ao 6. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Olha só, que coisa linda! Há uma confissão do nosso coração e uma confissão dos nossos lábios. E quando essas se harmonizam, ficam sendo poderosos em nossa vida de oração. A razão por que tantos cristãos são derrotados é porque têm uma confissão negativa. Sempre estão falando das suas fraquezas e falhas e, invariavelmente, se abaixam até o nível das suas confissões. Por isso, confesse sempre a verdade, confesse sempre a promessa do Senhor sobre você. As declarações de Deus sobre a sua vida devem ser ou estar constantemente sendo proferidas na sua boca, nos seus lábios. Vejam a declaração do autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. E do salmista, no capítulo 90, versículo 2, 91, versículo 2, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando combatemos o bom combate de fé, conforme o apóstolo Paulo nos admoesta, podemos sair do lugar estreito, do fracasso e da fraqueza para o poder iluminado de Deus. Assim devemos ter fé em quê? Naquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Crer e declarar que cremos. E como saber quais são essas promessas? Elas estão escritas na palavra de Deus. Essa palavra precisa ser suprema, acima de todas as outras coisas. E, à medida que confiamos em Deus, de todo o nosso coração, a quietude e a paz vêm ao nosso espírito, e nós então conseguiremos alcançar, viver, experimentar, pelo exercício da fé racional, consciente,
de Deus e na sua palavra todas as verdades, todas as promessas e uma vida que vale a pena ser vivida. Cuidado com os inimigos da fé. A fé é a semente que Deus tem colocado em nosso coração para que, uma vez exercitada, cresça e no nome desse Jesus, com confiança, nós possamos receber todas as promessas que Deus não lhe dará. Ele já deu, Deus já liberou sobre a sua vida toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Tudo que Deus preparou para nós está ao nosso alcance à medida que nós exercitamos a nossa fé. Que esse tempo juntos, estudando a palavra de Deus, possa ser de verdade acrescentador à sua vida e que você ousadamente, confiantemente no Senhor, possa viver o melhor daquilo que Ele tem preparado para a sua vida, aquilo que Ele já propôs em seu coração e que está à sua disposição à medida que você busca, à medida que você serve e à medida que você se apossa em fé, a fé maravilhosa que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que Deus possa te abençoar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que a gente viva uma vida de fé que agrade esse Deus maravilhoso, porque é assim que Ele busca nos abençoar e é assim que nós recebemos de maneira poderosa tudo aquilo que Ele tem preparado para a gente. Deus os abençoe. Até a próxima jornada de estudo da Palavra de Deus.